Gerontofilia é o oposto da pedofilia e é o termo usado para definir uma fixação sexual mórbida por pessoas idosas. E da mesma forma que pedófilos são atraídos por crianças muitas vezes por serem indefesos e alvos fáceis, os gerontófilos têm a mesma sensação. E então há os gerontófilos sádicos que sentem prazer em atacar e matar idosos. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo! John Wayne Glover nasceu em 26 de novembro de 1932, Wolverhampton, na Inglaterra. Não se tem muitas informações sobre a sua infância, mas o que se sabe é que John nunca teve uma boa relação com a sua mãe durante essa infância. Os seus pais se separaram logo quando ele era bem pequeno, e ela teve muitos namorados, teria sido casada algumas vezes, era considerada uma mulher promíscua, e costumava dizer que nenhum homem era o suficiente para ela, era bom para ela, nem inclusive seu filho, já que ela não dava muita atenção para ele, ele nunca recebeu uma atenção de uma criança, o que teria causado até um senso de inferioridade desde que ele era bem pequeno. Quando ele era adolescente, o John começou então a cometer alguns pequenos delitos, como alguns roubos, furtos, principalmente de roupas e bolsas. E aos 14 anos, ele então largou a escola e depois de um tempo serviu ao exército britânico, mas ele foi expulso quando então esses delitos foram expostos. Depois de um tempo, ele se mudou para a Austrália, onde ele inclusive assumiu a cidadania australiana, e lá ele continuou cometendo alguns crimes de roubos e agressão. Em 1962, ele recebeu algumas condenações por agressão contra mulheres, onde duas dessas condenações foram inclusive por agressões indecentes. Seu relacionamento com mulheres, principalmente mais velhas, nunca foi algo muito bom para ele. Começando, claro, por sua mãe, como eu disse, e depois quando ele começou um relacionamento com uma mulher chamada Gay Rose, onde eles se casaram em 1968. O casal passou a morar com seus sogros lá em Sydney e John não conseguia manter uma boa relação com a sua sogra. Mesmo contudo, ele sempre foi um ótimo marido, eles tiveram inclusive 2 filhas, e ele era considerado um homem muito bondoso, confiável e amigável. Por muito tempo, ele trabalhou como voluntário na sociedade de idosos e ninguém suspeitaria o que viria a acontecer logo depois. Em 1982, a sua mãe Freda se mudou para a Austrália e foi atrás do filho. Mesmo ele sempre deixando muito claro que ele não gostava dela, ele não queria manter uma relação, não queria ela na sua vida. Então, ela queria inclusive morar com ele e principalmente como cuidadora de Essie, a sua sogra. Ou seja, as 2 mulheres que ele odiava juntas. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas ele não aceitou e então ela passou a morar bem próximo de sua casa. Até que em 1988, a sua mãe veio a falecer de câncer de mama. E para piorar a situação, mesmo sendo algo extremamente raro, o John também foi diagnosticado com o mesmo tipo de câncer. Ele chegou a passar por um tratamento, fez a mastectomia, que curou esse câncer, porém, após a cirurgia, o John desenvolveu um problema de próstata e se tornou impotente. Isso, de certa forma, piorou todo o seu ódio que já sentia por mulheres mais velhas, e principalmente pela sua mãe. No dia 11 de janeiro de 1989, enquanto passava de carro, o John avistou uma mulher de 84 anos chamada Sra. Margaret Todd Hunter. Ela estava caminhando pela rua, indo para sua casa, e não demorou muito para que ele então estacionasse o carro e, enquanto ninguém estivesse olhando, ele deu um soco em seu rosto. Depois ele roubou a sua bolsa e o que tinha dentro, que era $209, e saiu fugido dali.
enquanto ela gritava, mas nada aconteceu com ele. Saindo dali, ele foi para o Mosman Club, um lugar onde ele ia frequentemente, e ele gastou todo esse dinheiro de roubo jogando em máquinas de pôquer e álcool. Na época, isso aconteceu em um bairro de Sydney que era muito marginalizado, então as pessoas achavam que era algo normal. Roubos eram coisas comuns, mas agressões, principalmente a idosas, não. Pouco tempo depois disso, em março daquele mesmo ano, tudo piorou drasticamente. Após beber um pouco naquele bar, Mosman, ele foi para sua casa, seguindo a Avenida Military, onde ele então avistou Gwendoline Mitchell Hill, de 82 anos. Ele então deu a volta com o seu carro, enfiou o martelo na sua cintura e seguiu a mulher até a entrada de seu prédio. E foi lá, quando ela foi abrir a porta, ele então a atacou com um martelo na nuca. Não satisfeito, ele a arrastou para um local próximo e continuou batendo com o martelo em seu corpo e na sua nuca. Depois, ele fugiu do local, então, roubando sua bolsa. A mulher não morreu instantaneamente e foi encontrada por estudantes que chamaram a ambulância, mas ela não resistiu e ela veio falecer logo depois. No local não tinha câmera e nem foi deixado nada para trás que pudesse levar ao culpado. Então, não tinham como saber quem tinha cometido aquele crime horrível. E para piorar a situação, os vizinhos limparam toda a cena do crime, acreditando que ela havia só caído e batido seu rosto. Em 9 de maio, o John estava caminhando na Avenida Military quando então ele viu a Lady Ashton, uma mulher de 84 anos, viúva do artista Sir William Ashton. Ela estava voltando para sua casa, caminhando pela rua, quando o John então começou a segui-la. E no saguão do seu prédio, ele também a atacou com o seu martelo. Depois ele a levou até uma lixeira bem próxima dali, onde ela tentou se defender, o que fez ele quase cair em cima dela. E por conta disso, ele bateu repetidas vezes a sua cabeça na calçada. Depois, ele a estrangulou com sua meia calça e colocou a sua bengala e sapatos posicionados, saindo de lá com $100 que estavam em sua bolsa. Pouco tempo depois, a polícia encontrou então o corpo da Lady Ashton deitada de bruços e a cena do crime era bizarra. Arrumado ali com as coisas ao lado, a bengala, e em seu pescoço estava a meia calça tão apertada que chegou inclusive a cortá-la. Então, depois de 3 vítimas, a polícia logo entendeu que se tratava de um serial killer. E o seu modus operandi era sempre o mesmo. Era sempre mulheres idosas, ricas, mesmo bairro, que estavam sendo agredidas e mortas e roubadas. Nenhuma das mortes tinha cunho sexual, ou exatamente era algo por dinheiro, já que as joias permaneciam com a vítima, e o John era impotente. E o John não parou por aí. Em 6 de junho de 1989, ele passou as suas mãos sobre a camisola de Marjorie Mosley, de 77 anos, dentro do lar de idosos de Wesley Gardens. Logo depois, no dia 24 do mesmo mês, ele foi até o lar de idosos Caroline Chisholm e levantou o vestido de uma idosa, passando a mão em suas nádegas. Depois, ele foi até o outro quarto e passou a mão nos seios de outra paciente também idosa. Quando essa mulher então gritou por socorro, ele saiu fugindo, mas a equipe chegou a perguntar o que ele estava fazendo ali, mas ninguém associou ele ao crime, como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu e ele continuou fazendo seus crimes. Em 8 de agosto, ele agrediu uma idosa chamada F. Carney enquanto ela andava pela rua, e em outubro ele fingiu ser médico em uma casa de repouso em Uibénia. E passou a mão, inclusive, pelo vestido de uma paciente chamada Phyllis McNeil. Ainda naquele mês, ele seguiu a viúva Doris Cox, de 86 anos, por uma vila de aposentados e a atacou. Ele bateu seu rosto, inclusive, contra uma parede de tijolos, mas ela sobreviveu. Porém, ela não lembrava o que tinha acontecido de fato, quem tinha atacado ela, e ela chegou a falar para os policiais que ela teria apanhado de um adolescente. Em 2 de novembro, o John passeava por uma rua tranquila em Lane Cove e encontrou uma mulher de 78 anos que também passava por ali. Ele então conversou com ela, se ofereceu para ajudá-la e ela chamou inclusive ele para entrar e tomar uma xícara de chá. Mas ele recusou e saiu dali. Porém, quando ele voltava pela rua, ele atacou uma outra mulher. Dessa vez, uma viúva de 85 anos, chamada Margaret Parroud. Ele bateu na nuca da mulher com um instrumento contundente e quando ela caiu, ele bateu novamente para matá-la. Depois, ele pegou a sua bolsa e saiu dali, como se nada tivesse acontecido.
Uma coisa que é importante dizer sobre esses casos, eu não sei se é por se tratar de uma vila de idosos, pessoas que não têm muita noção sobre crimes ou pela época, algo do tipo, mas a maioria desses crimes, inclusive esse que eu acabei de dizer, as cenas do crime foram remexidas pelos vizinhos, que acabaram limpando toda a cena, impossibilitando a polícia de colher qualquer informação, qualquer vestígio, qualquer pista que ele pudesse deixado para trás. 24 horas depois desse crime, ele encontrou Oliver Cleveland, de 81 anos, sentada em um banco próximo de sua casa. Ele então se sentou ao lado dela, puxando conversa, até que se tornou algo meio desconfortável para ela e ela se levantou para ir embora. Porém, o John a pegou por trás e a forçou então a descer até uma rua isolada, onde ele bateu repetidas vezes em sua cabeça novamente e bateu a sua cabeça contra a parede. Mais uma vez, ele tirou a sua meia calça e a estrangulou. Depois, ele organizou toda a cena e saiu de lá levando sua bolsa com todo o seu dinheiro, como era de fato seu modus operandi. A polícia até aí já fazia uma investigação, uma força-tarefa, com inclusive recompensa à procura do serial killer de vovós, como ele ficou conhecido, mas nada era encontrado. No dia 23 de novembro, ele estava sentado em um banco de hotel quando ele viu então Muriel Falconer, uma viúva de 93 anos, voltando para sua casa com algumas compras. Então, o John foi até o seu carro, que estava estacionado próximo ali, e na verdade em frente a uma delegacia, pegou o seu martelo, as suas luvas e foi até a direção da mulher. Ele a seguiu então até a frente de sua casa, se aproximou, tampou sua boca para então silenciá-la. E ela era parcialmente surda e cega, então ela não percebeu quando ele estava chegando perto dela. E quando ela caiu, ela ainda gritou por ajuda, até que ele então fez todo o seu ritual de bater repetidas vezes com o martelo, usar suas meias para enforcá-la até a morte. Dessa vez, a cena do crime não foi mexida. Então a polícia conseguiu colher algumas informações, como pegadas que tinham sangue, alguns rastros que eles deixaram para trás, e aos poucos eles foram ali formando todo um perfil. Em 11 de janeiro de 1990, o John foi até o Greenwich Hospital. E ele foi com seu uniforme de trabalho, onde ele vendia tortas. Era assim que ele costumava se aproximar desses lugares, desses hospitais. E ele foi até a enfermaria de cuidados paliativos, onde estavam 4 pacientes. Uma delas era Daisy Roberts, uma paciente com câncer avançado de 82 anos. Ele se aproximou perguntando se ela estava com calor e rapidamente ele tirou a sua camisola. Ela ficou muito assustada, tentou chamar por ajuda, mas ele fugiu. Porém, uma enfermeira que estava no local, ela conseguiu anotar a placa do seu carro. E como ele vendia tortas em hospitais na época, logo ele foi identificado. Então a polícia conseguiu a sua foto e tudo foi se interligando aos poucos. Ele foi chamado para ir para a delegacia, depor, dar o seu depoimento, mas ele não apareceu. Então a polícia chegou a ligar para sua casa e sua esposa disse que ele estava internado após uma tentativa de suicídio. No hospital ele não quis dar o seu depoimento, mas ele deixou a polícia tirar a foto dele, que batia com todas as testemunhas, e a sua mulher não sabia nada do que acontecia. Ela não estava entendendo absolutamente nada. Como eu disse, ele era até então um homem normal, tinha 2 filhas, tudo tranquilo. Então o hospital entregou para a polícia também um bilhete suicida que foi encontrado com o John, que dizia: "Chega de vovós". Como não tinham provas exatas contra ele, ele passou então por um depoimento que negou todos os crimes, dizendo que ele não tinha nada a ver com nada disso que tinha acontecido. Então ele foi liberado sob vigilância policial e um dispositivo de rastreamento. Já em casa, ele costumava dar voltas pelo quarteirão para ter certeza que não estava sendo seguido. Até que no dia 19 de março de 1990, ele fez a sua última vítima. Naquela manhã, ele entrou na casa de Joan Sinclair, de 60 anos. Essa foi a vítima, inclusive, mais nova que foi conhecida. Ele tinha um relacionamento platônico com a mulher, segundo ele. A polícia viu um momento que ele entrou na casa dela por volta das 10 horas da manhã, mas ele não saiu de lá. Então, por volta das 18 horas, a polícia teve permissão para entrar na casa. Eles chamaram no portão, não tiveram respostas e entraram no local revistando tudo. Até que eles encontraram um martelo em uma poça de sangue e a Joan estava caída e morta. A sua cabeça estava enrolada com um pacote de toalhas completamente encharcada de sangue e ela estava nua da cintura para baixo. E no seu pescoço estava a sua meia calça
a enforcando. Suas partes íntimas também haviam sido machucadas e começaram, claro, a procurar o sujeito. No banheiro da casa, estava lá o John inconsciente após ter engolido uma cartela de remédios com álcool. Ele também havia cortado seu pulso e estava apenas esperando a sua morte. Porém, a polícia encontrou ainda com vida e ele foi levado para o hospital e sobreviveu. Ele confessou ter matado a John e, segundo eles estavam tendo relacionamento ali, um caso, há algum tempo. Segundo um psiquiatra, esse tipo de caso era algo completamente incomum. E toda a sua infância contra sua mãe, o ódio que ele vinha ali carregando durante todo aquele tempo pela sua sogra, teria desencadeado esse distúrbio. O John, inclusive, se declarou inocente, alegando insanidade, mas, segundo esse psiquiatra, ele tinha um grave transtorno de personalidade. Porém, ele sabia de todas as suas ações e tudo foi pensado calculosamente. Segundo o John, ele via essas senhoras e sentia uma compulsão em ser violento com elas. O juiz responsável pelo caso afirmou que o John era um prisioneiro extremamente perigoso e que ele era capaz de escolher quando atacar e quando parar de atacar. E que durante todo esse ano de 1989 e 90, quando ele realizou esses crimes, ele fez tudo de forma oportunista, não deixando nenhum vestígio para ser pego. Ele foi julgado e condenado à prisão perpétua, sem qualquer chance de liberdade condicional. A sua confissão só foi dada anos depois, em um bilhete onde ele desenhou um parque com 2 palmeiras e o número 9. Representando provavelmente a quantidade de assassinatos que não foram divulgados. Ele foi condenado por 6 crimes, e haviam outros crimes bem parecidos que ele não foi considerado culpado porque não tinham provas. E esses crimes nunca foram resolvidos. Ele foi preso na prisão de Lithgow e em 2005 ele foi colocado sob vigilância por suspeita de suicídio. Depois, no dia 10 de setembro de 2005, ele foi então encontrado morto, enforcado em sua cela aos 72 anos. Segundo especialistas, o seu caso era único e até então ninguém tinha visto um serial killer como o John. Além disso, ele se tornou um dos maiores desafios para os psiquiatras forenses que usam até hoje, inclusive, o seu crime como estudo de caso. Até hoje ninguém consegue entender todo esse crime, todo esse seu ódio por idosos. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um caso meio diferente. Faz tempo que eu não trago nenhuma biografia de serial killer por aqui. Eu não sei se vocês gostam, se vocês querem que eu continue. Eu tenho alguns anotados, então pode ser que eu traga mais. E é isso. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!